A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos para estudarmos juntos a santa doutrina da igreja. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, igreja, nós estamos estudando sobre o mundo espiritual. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Estamos estudando o mundo invisível, o mundo angélico. Estamos em pleno estudo da angelologia. Nos nossos encontros anteriores, nós estudamos as hierarquias celestiais. Estudamos as 3 hierarquias, estudamos os 9 coros dos santos anjos. Aqui, para você recordar, nós estamos passando algumas imagens das hierarquias, de todos os coros. Então, cada um deles tem a sua função, tem o seu ministério, tem a sua missão, diante de Deus e de toda a humanidade. Então, se você quer saber mais sobre cada uma delas, vá nos nossos encontros anteriores e ali está sendo explicado cada um. Então, hoje, para nós iniciarmos, vamos ver na Santa Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui, a minha é da tradução de Jerusalém, Então, nós vamos estudar agora, na Santa Palavra de Deus, algumas hierarquias, porque até então nós estudamos cada uma delas, Desde os anjos até os serafins, os que estão mais próximos de Deus, os anjos da guarda, os que estão mais próximos de nós. E os serafins, os serafins, os querubins e os tronos, os que estão mais perto do trono de Deus, Eles são da primeira hierarquia, do 9º coro. Então vamos ver agora na Bíblia várias passagens onde nós encontramos citações dos coros angelicais. E agora você vai ter uma dimensão, então, melhor, de um entendimento melhor quando você ler a Bíblia, quando você estiver na Santa Missa, quando o sacerdote, o persona Christi, em algumas orações, ele pede, ele reza, que nos juntemos aos anjos no céu, a toda a corte celestial, para juntos cantarmos Santo, 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 e tudo isso que vai acontecendo na liturgia da igreja, de acordo com a vontade de Deus. Então vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e aqui já vai aparecendo, algumas hierarquias, as citações da carta de São Paulo, ensinamentos de São Paulo, onde ele já vai citando algumas hierarquias. No versículo 37, vamos pegar o 37 para entrarmos no contexto. São Paulo dizendo: mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, graças a Jesus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então nada nos separa, de Deus, nada nos separa de Deus, porque Jesus, o mistério de Deus se manifestou, nos mostrou o Pai, nos resgatou, e então nada nos separará de Deus mais. O véu que nos separava de Deus, o véu do pecado, foi rompido, foi quebrado. Então não há anjos, não há hierarquias, principados, poderes, nada que nos separará. Como diz São Paulo, estamos unidos a Cristo. Vamos ver mais uma passagem. Vamos pegar Gálatas, seguindo ali no livro, na Bíblia Sagrada, você encontra Gálatas, Então, olha só que interessante aqui o que São Paulo também vem nos ensinar. Imagine, cartas escritas por São Paulo, de próprio punho. Como é que São Paulo sabia tudo isso, Claro, porque ele aprendeu ele era judeu, ele era da religião judaica, então ele aprendeu já muita coisa sobre os anjos com a religião judaica. Mas ele aprendeu com o próprio Jesus,
com os apóstolos, né, com toda a igreja apostólica, também sobre os anjos. Então vocês imaginem as revelações que esses grandes homens tiveram para nos pregar Jesus, para nos ensinar sobre Jesus, né? Então eles deixaram escritos porque eles tinham, imagina, São Paulo, ele vê Jesus, por isso que ele se converte, né? Então você imagina, eu fico imaginando quantas vezes, né, o Espírito Santo, o próprio Jesus veio, apareceu para eles e foi ensinando claramente todas as coisas, não é? Então aqui, São Paulo escrevendo aos Gálatas, né, ele diz assim, vamos pegar o versículo 8, então diz assim, São Paulo dizendo, entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O que é anátema? Anátema significa seja reprovado, seja excomungado. Nossa, como São Paulo é duro! Não é que São Paulo é duro, é que ele quer que nós entendamos a sacralidade do Evangelho, das palavras, do ensinamento de Jesus. Então, se alguém te pregar um Evangelho diferente daquele que a Igreja Santa, Católica e Apostólica prega, sabe, você não pode ouvir, você tem que recusar tudo isso. Porque o grande São Paulo diz, aquele que der ouvidos a outro Evangelho seja excomungado. É sério. Você não pode ler evangelhos segundo algum outro autor, viu? Não pode dar ouvidos. Você tem que dar ouvidos à doutrina da tua igreja, da nossa igreja. Isso é muito sério. Então São Paulo vem falar, né? Mesmo que um anjo venha do céu. E há religiões que falam, não, São Miguel desce do céu, me dê um outro evangelho. Né? Isso São Paulo escreveu antes que tudo acontecesse, para que quando acontecesse nós soubéssemos. Não, o Senhor já nos avisou, né? Então é muito sério, porque o mundo espiritual está em ação, está em ação. No nosso próximo encontro estudaremos sobre o anjo do mal, né? Aí você vai entender melhor isso, que eles muitas vezes querem nos enganar e nos tirar da sã doutrina, querem nos enganar. Mas vamos continuar vendo mais algumas hierarquias, né, mais alguns comentários sobre os anjos na Sagrada Escritura. Vamos pegar Efésios capítulo 1. Então, mais um livro na frente, né, Efésios capítulo 1, versículo 20. Então, diz assim. Vamos pegar o versículo 18, que daí a gente entra no contexto, né, do que Paulo também está ensinando, São Paulo. Então ele está falando de Jesus, do Espírito Santo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. São Paulo encontrou com Jesus ressuscitado, um corpo glorioso. Nós somos a única religião, a religião cristã que o Deus se encarna, morre e ressuscita, porque ele era o Senhor da vida, a morte não poderia retê-lo. Jesus ressuscitou e nos trouxe as revelações do mundo espiritual corretas. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E São Paulo insiste em tudo isso, né? Então que os olhos dos nossos corações se abram, né? Se abram, temos uma herança gloriosa de vida eterna nos esperando. No versículo 20 ele continua,
que ele fez operar em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Olha, nos céus, quer dizer, acima de todos os coros, acima de todas as hierarquias. Então, Deus fazendo Jesus se assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania. Olha as hierarquias, né? Aí aparecendo. E de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo, como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo, né? Então Jesus está assentado acima de todo império, de todo mundo espiritual. Você imagina, nós temos príncipes espirituais que nós conhecemos, São Rafael Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, a Santíssima Virgem Rainha, mas Jesus é o líder, é o rei, ele está sentado acima de todos e todos lhe são submissos, né? Então, todo espírito, seja do bem ou do mal, eles estão submissos a Jesus, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra, nos céus, aqui na terra e nos infernos. Como isso São Paulo nos explica em Filipenses. Dobre o teu joelho, dobre o teu coração também diante de Jesus, porque nós e o mundo espiritual somos um só reino, e todo reino, todos nós súditos, dobramos o nosso joelho, obedecendo e adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixe, meu irmão, qualquer doutrina extravagante, qualquer filosofia, coisas que não te dão, sabe, concretez de verdade, fica tudo meio nebuloso, tudo meio assim incerto. Olha a doutrina que Jesus, o Rei do mundo espiritual, o grande Senhor, veio nos revelar. Ande nesse espírito de revelação, ande, invista a sua vida em Jesus. A paz que você procura, a felicidade que você procura, você vai encontrar, sabe? Jesus, quando vem, ele equilibra todo o nosso ser, e no meio do teu problema, da tua dificuldade, você estará equilibrado e em paz para resolver os seus problemas, para enfrentar os seus problemas. Então, quando nós nos envolvemos com o mundo espiritual, chamamos forças espirituais para nos ajudar. Você, meu irmão católico, sabe? Peça a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos fiéis a Deus. Então, o reino de luz te envolve, o Espírito Santo te envolve, e você terá vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho, né? Vamos pegar Colossenses agora, mais um livro na frente. Colossenses, capítulo 1 também. São Paulo ensinando. Quem pode negar o que São Paulo diz? Ninguém, né? E a igreja aprende, né? E nós podemos aprender mais. Então, olha o versículo 15, o que fala. Essas passagens, quando estudarmos sobre Jesus, sobre Cristologia, vamos citá-las de novo. Mas agora eu as estou citando para que nós enxerguemos o mundo espiritual presente nessa realidade concreta da nossa vida. Então diz assim, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olha as hierarquias agora. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia, né? Então nós vemos mais coros angelicais aparecendo aí, mais hierarquias que vão aparecendo. Então é muito sério estudarmos sobre tudo isso, né? Sobre a realidade do mundo espiritual. Amém? Então vimos as hierarquias. Vamos ver algumas passagens também bíblicas sobre a presença dos anjos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, não é? Então vamos pegar Gênesis
capítulo 28. Então vamos lá para o começo da nossa Bíblia. Gênesis, né, capítulo 28. Vamos lá. Gênesis 28. Espera que eu estou achando o meu aqui, você vai achando o seu aí. Então aqui o que acontece, né? Claro que antes disso os anjos já tinham aparecido a Abraão, a Isaac, e aqui nós vamos ver os santos anjos aparecendo a Jacó, né? Então olha só que interessante isso, né? Gênesis 28, o sonho de Jacó. No versículo 10, diz assim: Jacó deixou Bersabeia e partiu para Harã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sobre a cabeça e dormiu neste lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Yahvé estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estender-te para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. E eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores e te conduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. Jacó acordou de seu sonho e disse: Na verdade, Yahvé está neste lugar e eu não sabia. Teve medo e disse: Este lugar é santo, não é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Amém? Então, olha que interessante, Jacó viu uma escada, quer dizer, ele viu uma escada, mas na verdade, ele viu todas as hierarquias, ele viu o topo, sabe, os degraus para se chegar ao trono de Deus, né? Então aqui nós vemos a presença dos anjos com Jacó. Depois nós vamos encontrar mais passagens. Só que por causa do nosso tempo, né, nós vamos continuar vendo mais algumas passagens bíblicas no nosso próximo encontro. Amém? Então saibamos, né, que as hierarquias celestiais, todas elas são submissas a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Até o nosso próximo encontro, continuaremos a ver a presença dos santos anjos na Sagrada Escritura. Fiquemos com Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.